Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu falei em sala, a gente entrou no consenso de que eu ia passar exercício através dos formulários, porque é pouco tempo de aula, e posteriormente as correções serão feitas através do canal no YouTube. Então, fiquem à vontade para assistir uma, duas, mil vezes sobre as questões. E as dúvidas vocês podem me perguntar tanto em sala como também no privado do WhatsApp. Então, como a gente está estudando sobre iluminismo, eu quero que vocês tenham a noção de que esse iluminismo era uma prática, era uma ideia filosófica que foi propagada para que houvesse a implementação ou a mudança de um Estado, que o Estado que nós tínhamos era o Estado absolutista, onde o rei era soberano, onde havia um contrato social de imposição. O rei mandava, o rei determinava porque ele concentrava os poderes e as pessoas obedeciam isso aí, porque elas tinham cedido os seus direitos para que o rei pudesse administrar. E aí, segundo as teorias de Hobbes, o homem é o lobo do homem, né? Então, para que não houvesse esse conflito de todos contra todos, nós cederíamos os nossos direitos para que o rei pudesse administrar. E aí nós vamos fazer a correção do exercício. A gente tem uma questão que é a edição de 2012 do Enem, que vai retratar sobre essas ideias absolutistas, mas que tem uma forte influência no que a gente também compreende sobre o iluminismo. Quando eu tenho essa imagem, que é uma charge, eu tenho uma representação que aparentemente são três personagens, mas não é, só é um. Essa pessoa do meio, porque a primeira figura aí é um manequim, a segunda seria o rei, e a terceira é ele já todo adornado, todo enfeitado. Então vamos para o comando da questão. E atentem-se, toda questão que vocês forem fazer, iniciem sempre pelo comando da questão, que fica mais fácil para você já identificar os objetivos do que está sendo solicitado. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra: sedimentar significa preencher, e soberania seria um poder, uma superioridade através da autoridade. Então, vamos para os itens. O item A, a humanidade do rei, pois retrata um homem comum sem adornos próprios à vestimenta real. Quando ele retrata essa ideia do homem comum, saibam, esse item está errado porque o rei não era uma pessoa comum. E aí, quando você usa adornos próprios à vestimenta real, ele não poderia se mostrar para a população daquela forma. Então, o rei, em hipótese nenhuma, ele tinha uma ideia de fragilidade propagada para as pessoas. Hoje a gente sabe que o rei é uma pessoa comum, mas na época que era propagada era a sua superioridade. Então ele não poderia demonstrar falhas como tem na imagem. O item B, a humanidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público, se a vestimenta real é o privado. Essa ideia de público e privado, ela se fundamenta cada vez mais através do iluminismo. É tanto que eles querem a redução de um Estado que ele determinava muitas situações a serem públicas, e eles queriam ter suas particularidades. É tanto que o John Locke ele afirma isso nos direitos naturais, no justnaturalismo. A propriedade privada como um bem imaculado, que não poderia ser manipulado. C. O vínculo entre a monarquia e o povo, pois leva o conhecimento do público à figura de um rei despretensioso e distante do poder público. Já errado. O rei não poderia se mostrar essa pessoa frágil, irresponsável. O rei, pelo contrário, ele era uma pessoa extremamente, aparentemente propagada, uma pessoa centrada, que era superior, que estava lá pegando os direitos das pessoas e sabia fazer uma administração para todos. E aí a gente sabe que nesse absolutismo havia uma concentração de poder, onde o rei poderia fazer muitas coisas erradas. Então ele era muitas vezes um déspota. O item D. O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos outros membros da corte. Reparem que o enunciado, o comando da questão, é quais as estratégias criadas para mostrar uma ideia de poder, de autoridade. Então, o item D, quando se fala de um gosto estético refinado, está indo contra ponto que é solicitado na questão. O item D, então, ele também está errado. Então, o item correto seria a importância da vestimenta real para a construção simbólica do rei, pois o corpo político adornado ou enfeitado esconde o defeito pessoal. E aí, quando a gente repara na imagem, o rei,
que é a figura do meio aí, a gente percebe que é uma pessoa comum. E o rei não poderia se demonstrar essa figura de pessoa comum. Pelo contrário, ele era uma pessoa extremamente superior segundo a propagação do segundo estado, das pessoas de segunda camada social da estrutura social absolutista, que no caso o clero e os próprios militares que representavam a nobreza. Ele era uma figura diferente, então ele não poderia se demonstrar como essa pessoa que está aí, porque tem muitas falhas e essas falhas mostravam a fragilidade de uma, entre aspas, divindade na Terra. Vamos para a segunda questão. Lembrem-se, sempre comecem pelo comando da questão. Por que pelo comando? Porque eu vou ter um norte do que está sendo solicitado. É de um Enem dos anos 2000 e eu quero fazer uma referência a isso. Quando a gente estuda essas questões sobre o Enem, a gente repara que de 98 a 2008 ele tem um contexto, é mais conteudista. Apesar de querer já uma ideia de interpretação de um dos princípios do que a escola deve se propagar, que é o princípio de cidadania. Então, vamos ver aqui num texto adaptado. Segundo John Locke, lembre-se que Locke é um dos precursores do liberalismo jurídico, que ele vai tratar a ideia do justnaturalismo, dos direitos naturais, onde o homem não pode manipular a vida, a liberdade e a propriedade. E aí, vamos na questão. Revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar. Qual é a corrente de pensamento do John Locke? Iluminismo, liberalismo. Então vamos ver aqui os itens. A existência do governo de poder oriundo da natureza, a origem do governo da propriedade do rei, o absolutismo monárquico com imposição de natureza humana. A corrente de pensamento do ponto de vista político não é já o absolutismo, então eu já descarto. A origem de um governo com proteção à vida, aos bens e aos direitos, e o poder dos governantes, colocando a liberdade individual acima da propriedade. Atentem-se a isso. Quando ele fala dos direitos, ele retrata um direito que o homem não pode manipular, mas eu não quero dizer que um direito ele é superior ao outro. Todos os direitos eles têm poderes e consequências, que no caso seriam deveres que devemos ter como um só. Imagine esse item, e aí vamos refletir em relação a isso. Se eu colocar minha liberdade individual acima da propriedade, então eu tenho um desejo de obter um objeto que eu não tenho condição de comprar, mas a minha liberdade, que eu sei o que é a liberdade, o conceito de liberdade, eu vou lá e pego o objeto, porque é uma propriedade, então pertence a alguém. Mas a minha liberdade individual, estou colocando acima da propriedade. Que se algo pertence a alguém, eu não tenho o direito de ir lá e tirar. Ah, mas é a minha liberdade. Mesmo eu rompendo a lei, mas eu tenho o direito de fazer isso. Não é assim. É justamente a reflexão ética de eu perceber que os direitos eles têm seus princípios e têm seus deveres. Então, eu não posso violar um direito um do outro. No caso, a minha liberdade não pode violar a propriedade de alguém. Vamos para o texto. Então, eu já descarto o item C e o item E. Vamos aqui para o texto. Se o homem, no seu estado de natureza, é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, igual a maior a ninguém sujeito, por que abrirá mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Reparem que eu estou falando da natureza humana. Então, eu, com os meus princípios, os meus direitos, eu tenho que tomar cuidado, porque aí eu não posso violar os direitos dos outros por causa dos meus. Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele, na maior parte, poucos observadores da equidade e da justiça. O proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua convocação da vida, da liberdade, dos bens que chama de propriedade.
Nessa segunda parte é justamente uma transição, uma ebulição na minha mente, que eu tenho direito, a pessoa tem direito. Então, eu tenho que tomar cuidado para não colocar o meu direito acima um do outro, mas que possamos fazer uma forma de um contrato social para refletirmos uma ideia de organização e que essa organização tenha se consolidado o respeito uns aos outros, colocando limites. E aí que nessa questão de organização a gente possa ter uma propagação e uma conservação dos direitos, vida, liberdade e a propriedade. Então aqui no comando ele está pedindo qual a corrente de pensamento e o que é que considerar no campo político esse ponto de vista. A gente já sabe que é o iluminismo, que o iluminismo era contra o absolutismo, e aí propaga-se John Locke a ideia do liberalismo jurídico, vida, liberdade e propriedade, onde o homem não pode manipular. Então o item C está errado e o item D também está errado. A existência de um poder oriundo da natureza. Qual tipo de natureza? Natureza humana ou natureza das paisagens? Então o item A ele deixa confuso, então eu descarto. A origem de um governo com a propriedade do rei. Se eu estou querendo quebrar essa estima de uma ideia absoluta de imposição do rei, então eu não posso considerar que o rei tem essa origem de uma propriedade. Então eu descarto. Então o único item que poderia ser mais propício, vamos ver. Já descartei o A, o B, o C e o E. A origem de um governo com uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Ou seja, eu tenho uma visão social e foi consolidada através de contratos entre as populações, entre o povo, forma de contrato social, na qual o Estado ele vai ter que reforçar e proteger os direitos, e principalmente, como ele cita aqui, a vida, mas os direitos, a liberdade, a propriedade. Então o item correto seria o item D.